Olá, meus amigos e membros da comunidade K2Go. Sejam bem-vindos para o nosso episódio 131 do nosso podcast barra live. E hoje a gente vai falar sobre laboratório ateliê. É um conceito de laboratório aí que muitos gostariam, que nem todos conseguem chegar lá. Então vai ser bem legal a gente conversar hoje sobre... Boa tarde, Michele. Seja bem-vinda. Boa tarde, Kogut, tudo bom? Tiago, tudo bem? Oi, pessoal, Vitor, Michele, que eu já vi que entrou aí. Tudo bem com vocês? Tudo ótimo. Maravilha. Bora A lá. câmera do Juan tá virada Grande ali, ó. Xará, Marcos Celestrino, Jefferson Calgaro. Jefferson, nós precisamos marcar uma live aí contigo também, né, cara? Eu sei que é uma referência aí. E agora nós estreamos uma nova série, que é modelo de negócio de laboratório, estreando aí com o nosso Super Juan Kempen. Nós vamos estrear com o modelo ateliê. Se bem que não é ateliê, né, Juan? É estúdio, laboratório estúdio, tá certo, né? Já estou me corrigindo aqui. Vou só acertar meu fone aqui enquanto o pessoal se ajeita. Vamos lá, bora lá, Jefferson. Deixa eu passar o feriadão aí, a gente conversa aí. Só um pouquinho, deixa eu só arrumar meu fone aqui. Sejam bem-vindos, então, pessoal. Primeiro, vamos apresentar para todo mundo. Adriano Trevisani, prazer enorme. Olá, né, cara? sejam bem-vindos. Tá E aí, Jefferson? Boa tarde para você, meu querido. Verdade, fazer uma live com você vai ser uma boa mesmo, hein? Aí, ó. E aí, careca? Esse aí acompanha a gente desde o começo, né, pai? Digital. Isso aí, Paulinho entrando também. Então tá, pessoal, só para passar um resumo antes da gente começar, né? Para quem está entrando aí pelo Instagram do Juan, seja bem-vindo. Esse aqui é o nosso podcast, né? O nosso Odontocast. É o episódio 131. A gente vai falar sobre laboratório ateliê, laboratório estúdio, né? Nosso podcast aí já é ouvido em 17 países. Então, fiquem à vontade para mandar a dúvida que vocês tiverem, o que vocês quiserem perguntar, porque a gente vai falar um pouquinho de modelo de negócio de laboratório aqui, começando com um convidado especialíssimo, né? Então, fiquem à vontade e acho que a gente já pode começar, né, Kogut? Não, vamos lá. E, bom, lembrando que a gente vai fazer uma pequena pausinha aqui só para fazer a introdução do nosso podcast, que depois ele é editado e vai ao ar toda sexta-feira, meio-dia, então vocês podem assisti-lo, ouvi-lo em todas as plataformas, como Google Podcast, como Spotify e outras aí, inclusive na plataforma própria da K2Go, disponível para Android, que você pode baixar lá na loja da Android. Então vamos lá, vou fazer a abertura e a gente vai começar no tema, hoje inaugurando uma nova série, então vamos deixar para conversar isso já dentro do nosso Odontocast. Todos prontos aí? Podemos começar, Thiago? Tudo certo. Maravilha! Olá, meus amigos e membros da comunidade K2Go. Eu sou o Marcos Kogut. Eu sou o Thiago Kempen. Episódio número 131 do nosso Odontocast, o primeiro e único, 131 semanas quase ininterruptas, a gente só para no final de ano para um pequeno recesso. Paramos agora, né, Thiago? Porque antes, desde 2019, estava indo um batidão numa sequência só. Então, para você que nos acompanha, uma grande novidade. Hoje nós estamos inaugurando uma nova série para falar de uma coisa que o pessoal, os donos de laboratório, têm pedido muito para nós, que é como definir o seu modelo de negócio. Desde que a gente fez aquela série Laboratório Frankenstein, né, em dezembro de 2021, o pessoal começou, mas como que o meu laboratório é o Frankenstein, é uma coxa de retalhos, como que eu começo a dividir, que conta que eu faço, o que eu tenho que ver para definir, a gente sempre fala, né? Começa consultando teu coração, aquilo que você gosta, aquilo que te faz bem, que quando você faz o que te faz bem, você faz com amor e a tendência de fazer melhor. Então, por aí o negócio, mas hoje, falando dos modelos já instituídos e constituídos, nós temos aqui um grande novidade, um grande convidado, ele que tem 36 anos de prótese, ele que já passou por vários modelos de negócio, por várias reflexões pessoais e profissionais, já teve muitos funcionários, foi um dos precursores de CAD/CAM no estado de Minas Gerais, depois decidiu transformar uma estrutura de 4 salas num pequeno estúdio com apenas um funcionário para viver o seu propósito de vida, que na época, se não me engano, se me passaram o spoiler correto, era poder tirar 5 férias no ano e poder curtir outras coisas como montanhismo, turismo, viajar o mundo.
andar de moto por aí, por esse Brasilzão afora. Então, Thiago, sem mais delongas, quem é o nosso convidado e qual é o nosso tema de hoje? Qual o modelo de negócio que nós vamos abordar hoje, Thiago? Hoje nós vamos falar sobre Laboratório Ateliê com o Juan Kempen. Seja bem-vindo, Juan. Bem-vindo, Juan. Boa tarde, Thiago. Boa tarde, Kogut. Desculpa, acho que eu entrei antes da hora, né? Mas tudo bem. É isso aí que você falou, né, Kogut? A ideia era melhorar a qualidade de vida. Obrigado pelo convite, né? Um prazer estar aqui numa live com meu filho. Realmente isso é muito especial. O filho do Juan é o Thiago, tá? Só para quem pergunta. Para quem não sabe, né? Olha para você ver. É o branco do olho igualzinho. Apesar que pela idade eu poderia também ser o filho mais velho do Juan, mas tudo bem, né? Tá bom. Então, mas vamos lá, então, começar aí. Eu estou muito curioso, né? Alguma coisa a gente já sabe, mas outras coisas que quem é lenda acaba virando lenda, né? Então a gente sabe de algumas coisas aí pelos outros, né? Então a gente vai começar a explorar isso. Juan, uma coisa que eu sempre tive curiosidade, eu nunca te perguntei, por que a prótese? 36 anos atrás, foi assim, é o que tem para hoje? Ou você teve uma inspiração divina, alguém que te conduziu para essa profissão maravilhosa? Por que a prótese, Juan? É uma história interessante. Eu faço aeromodelo desde os 15 anos de idade. Eu sempre gostei de trabalho manual. E eu tinha entrado para a faculdade de engenharia elétrica. Com 4 meses eu larguei a faculdade. Falei, esse negócio não é para mim. 2 livros de cálculo, né, de integral desse tamanho. Eu falei, você está maluco, eu gosto de matemática, mas isso não é para mim não. Larguei a faculdade e fugi. E um dia, voltando do Mineirão, com o avião dentro do carro, eu fui almoçar na casa de um amigo. E o tio dele, que era dentista, estava lá almoçando também e viu o avião dentro do carro. Ele falou assim, caramba, esse cara aqui é habilidoso, ele daria um bom protético. Aí eu falei assim, que diabo de profissão é essa? Eu nunca nem tinha ouvido falar nessa profissão, né? Aí falei com ele, falei, o que é isso? Né? Me explica, o que é isso que precisa de habilidade? Aí ele me explicou, acabou me levando para o consultório dele, me mostrou como era, e depois me ajudou a ir para Bauru, onde eu fiquei 6 meses, estudando no Valdir Jansson, no consultório que ele tinha na época. Ele dava uns cursos de enceramento progressivo, Peter Thomas, essas coisas. Comecei por aí. E mais ou menos 6 meses depois disso eu conheci o Rolf, né? Que o Rolf me convidou para trabalhar com ele, fiquei 10 anos com ele, e depois de 10 anos abri meu próprio laboratório. Resumindo, a história é essa. Caramba, e nessa época, Thiago, você já existia ou não? Como é que foi esse momento do ponto de vista de quem está em casa? Não, o Thiago veio um pouco depois. Né? Comecei na prótese com 20 anos, né? O Thiago nasceu, eu tinha 25. Exatamente. Ele veio e o laboratório ele veio depois de eu já ter nascido, né? Mas isso. A prótese veio um pouquinho antes aí do meu tempo. É verdade. Já faz muito tempo, né? 36 anos nessa profissão, é muito tempo, uma vida. E assim, uma curiosidade, porque a gente sabe que você foi um dos precursores de CAD/CAM aí no estado de Minas, e quem pensa em fazer um investimento aí desse tamanho, pensa em laboratório de produção. Então, imagino que começou a dar certo, você com essa habilidade manual, somando uma profissão, né, noção de anatomia e os dentistas elogiando, te levou a pensar, então eu posso ter um monte de funcionário, vou ficar rico, e para isso, para produzir mais, eu vou ter que ter um CAD/CAM e contratar mais gente. Eu acho, foi mais ou menos por aí, ou as coisas foram acontecendo assim de forma mais orgânica? Foi mais ou menos por aí, né? O negócio, eu comecei na prótese fazendo metal. Eu trabalhava para o Rolf, fazia parte de metal para metalocerâmica. Não existia o metal free na época, né? Isso surgiu 10 anos depois com o Inceram. Nem 10 anos, acho que... por aí, uns 10 anos depois que eu comecei na profissão, começou o Inceram. Que foi a época que eu saí do laboratório do Rolf. Eu continuei fazendo metal para o Rolf, né? Eu terceirizava o metal dele. E ele trouxe o Inceram para o Brasil. Ele foi um dos primeiros a fazer Inceram. E à medida que ele foi fazendo Inceram, eu fui perdendo serviço de metal, né? Cada vez eu fazia 180, 200 copings por mês e o negócio foi diminuindo. Aí eu falei assim, caramba, não dá, vou ter que entrar nesse mercado de cerâmica também.
foi onde eu comprei o Empress na época, né? Chamava Empress 2, hoje o IMEX, Sistema IMEX. Fui um dos primeiros laboratórios de Belo Horizonte a comprar o sistema. Na época custava uma fortuna, custava, acho que era $30 mil, custava o sistema todo. Meu Deus. Era um absurdo, era isso mesmo, era $30 mil, para pagar de 30 vezes, um cheque de $1.000 por mês. Era muito caro na época. Isso deu muito certo, né? Deu muito certo. Eu trabalhava em uma sala quando eu fazia metal, passei para 2 salas para poder mexer com essa cerâmica. E mais tarde apareceu o pessoal da 3M. Eu era tipo uma referência na época por ter começado com o IMEX. Eles me procuraram querendo vender a máquina do Lavra. Na época o preço absurdo e tal, não tinha a menor condição de comprar. Eles acabaram fazendo uma oferta tipo irrecusável para a época, ainda era muito dinheiro. E eu também não tinha condições de comprar sozinho, mas acabei fazendo parceria com mais 2 laboratórios. A gente comprou a máquina, alugou uma 3ª sala só para essa máquina, para atender. A ideia era atender Belo Horizonte, até fora de Belo Horizonte, fazendo coping de zircônia, que era uma coisa que ninguém fazia na época, né? Só existia o Procera e era aquele sistema, era de Incerano também, não era nem zircônia na época, que ia para a Áustria, né? Levava 40 dias para chegar, era absurdamente caro. Então, na época, eu visualizei a oportunidade de fazer uma coisa que não existia e ser, como dizem, né? Precursor. Precursor do negócio. Infelizmente, não deu muito certo, porque era muito complicado, caro, né? Os sócios acabaram não me ajudando como eu precisava. E no final da conta, a 3M pulou fora, né? Então, eu fiquei com essa jamanta dessa máquina que está aqui até hoje. Estou até querendo vender isso, se alguém quiser comprar. Esse elefante branco aqui, eu faço, sei lá, 10 copings por mês com ela, não preciso da máquina. Eu tenho um scanner ainda tenho um scanner da 3M, com Exocad, eu faço meus projetos e mando cortar em outro laboratório, que é muito mais eficiente e barato. O bom dessa fresadora aí, que ela eu falo com todo mundo do Lava, né? Ela é gigantesca, muito robusta, só faz zircônia e cera, mas sabia fazer um copinho bem feito, essa fresadora também, né? Isso é verdade, não existe equipamento com a precisão daquela máquina, nem no scanner. Até hoje não existe um scanner que consegue escanear com precisão como aquele primeiro scanner que era analógico, né? Eu tenho ele até hoje aqui da 3M. Eu não conheço um scanner que consegue escanear, por exemplo, um preparo, né, um abutment de zircônia e que o coping adapte em cima depois. Não conheço. Sempre dá problema. Com esse scanner eu consigo fazer. Era uma tecnologia diferente na época, né, com uma precisão muito maior, que no fundo a prótese não precisa. Né, quando a gente depois comprou a máquina da AMAN, né, o Jefferson lembra bem dessa época, foi ele que vendeu, a precisão do equipamento era bem menor, a máquina é menor, era mais rápido, era mais barato, e atende, né, atende muito bem a necessidade da prótese. A máquina do Lavra é uma máquina produzida para a indústria de joalheria e de microusinagem. É uma máquina capaz de fazer aquelas engrenagens pequenininhas de relógio com uma precisão absurda. Coisa que na prótese, né, a gente não precisa exatamente daquilo. Nossa, que coisa... E aí veio a necessidade, né? Em que momento que você sentiu assim, caramba, eu tô com um problema de gestão, de organização aqui dentro dessa estrutura, que foi alugando sala, comprando equipamento, fazendo investimento, chamando pessoas para trabalhar junto. Eu sei que lá na frente, um pouco mais na frente, você tomou a decisão, não, agora eu quero reduzir a estrutura e quero ter o estúdio. Mas antes de chegar no estúdio, você chegou lá no teu limite, né? Como que foi esse processo assim na tua vida, Juan? Como toda empresa, né? Você tem um produto que ninguém mais tem, a coisa vai crescendo, né? A gente chegou a fazer quase 600 copings por mês, né, Thiago? O Thiago trabalhava comigo nessa época. Uma boa parte para fora, eu fazia para o laboratório João Emílio, ele era o meu maior cliente, né? Ele tinha um scanner lá, mandava para a gente. Sabe que é cliente nosso a gente hoje, cortava, né? Devolvia para ele. Ah, é? Faz tempo que eu não vejo o João. Uhum. Então, até que finalmente ele resolveu comprar a máquina lá também, que eu acho que virou um peso de porta lá também. Né? Mas era o nosso maior cliente e o volume era grande, era bom. O negócio rendeu bem, valia a pena. Quando a 3M praticamente largou a gente comprou a máquina da AMAN, que também tinha mais opções, né? Você cortava cera, cortava acrílico, muito mais coisa, passou a fazer muito mais coisa na máquina da AMAN. E o laboratório foi crescendo, mas o problema maior que eu tinha, e eu assumo isso hoje, né? É um erro meu, eu tinha muita dificuldade em delegar. Delegar responsabilidade, delegar trabalho.
Então era muita gente produzindo coisa e no fundo eu queria ver tudo que estava saindo, mexia em tudo e era uma loucura. Eu trabalhava 70 horas por semana, basicamente corrigindo, consertando o trabalho dos outros funcionários. Eu cheguei a um ponto que tinha 10 pessoas, e era uma loucura, né? O Thiago trabalhava aqui nessa época, fazendo só a parte do CAD/CAM, que era uma empresa separada, né? O sonho dele era ter uma empresa, eu deixei ele abrir a empresa, que foi a Drop Lab, né? Que deu certo no começo e depois virou outra coisa, enfim, essa é outra história. E aí foi o quê? 5, 6 anos atrás, né, Thiago? Quando que foi isso? Eu tinha, minha principal colaboradora, que era a Flávia, ela trabalhava comigo há 19 anos. Ela começou a trabalhar comigo quando eu abri o laboratório. A Flávia é aquela pessoa que é a irmã que eu não tive, né? Começou como funcionária, a gente virou amigo, sócio. É uma pessoa que eu amo, adoro, sabe? Foi uma tristeza quando ela teve que sair. O que aconteceu foi o seguinte, ela tinha uma filha com 6 anos de idade, né, em idade escolar, e a filha dela tem um problema de audição. Ela escuta mais ou menos 50% só. Então, na época, a Flávia falou assim, olha, eu quero trabalhar meio horário para ficar o outro meio horário por conta da minha filha, que ela vai precisar de mim. Eu falei assim, puxa, vai ser difícil, né? Mas beleza, vamos tentar. Uma pessoa importante como ela produzia mais ou menos 30% do laboratório e saía da mão dela. Ela era muito, muito produtiva, fazia muito IMEX maquiado, num volume grande. Aí eu falei, não, beleza, vamos tentar. Então ela ficava de manhã com a filha, vinha trabalhar de tarde, chegava aqui 1h da tarde, às vezes saía às 6, 7. E o que aconteceu foi o seguinte, que ela conseguiu fazer uma coisa que eu não conseguia. Ela conseguiu usar a estrutura do laboratório e os outros funcionários para trabalhar para ela. E mesmo trabalhando 5 horas por dia, ela produzia o mesmo tanto que trabalhando antes 9, 10 horas por dia. E de repente eu estava trabalhando sábado, domingo até tarde, consertando o trabalho dos outros funcionários, às vezes consertando o trabalho dela. E eu estressei com aquilo ali, né? Falei, olha, não tem condição. Então eu cheguei para ela e falei assim, olha, Flávia, não dá, não deu certo você trabalhar meio horário, eu preciso de você aqui o dia inteiro. Aí ela tomou uma decisão que eu teria feito a mesma coisa no lugar dela. Ela falou assim, olha, não dá, minha filha é mais importante, né? Minha família é mais importante. Então ela saiu e eu fiquei de repente sem meu principal funcionário produtivo. Isso me obrigou a rever toda a estrutura do laboratório, né? A ensinar outros funcionários o que ela fazia. Enfim, foram acho que uns 2 anos, se não me engano, bem estressantes. Até que no final eu fui fazer as contas e cheguei à conclusão que não estava valendo a pena. Aquele negócio não estava dando certo. A Flávia me fazia muita falta, tinha 3 funcionários que não conseguiam fazer o que ela fazia. Né? Um deles é o Sanzio, que hoje também tem o próprio laboratório, é bem conhecido, né? Dando cursos e tudo. Foi o que também chegou a ser muito produtivo. No final, assim, ele estava produzindo mais ou menos igual a Flávia também, mas no começo não ia. Enfim, de repente eu tinha 10 funcionários produzindo uma coisa que não fazia sentido. Eu comecei a fazer contas e tinha funcionário que não produzia o salário que ele ganhava. Aí eu dispensei 2, joguei o serviço deles para cima de outros 2 e eles deram conta. Aí mandei mais um embora, joguei o serviço para cima de outros, eles deram conta. A coisa começou a ficar melhor. Mas no final eu vi que eu estava, aquilo que você brincou no começo da live, né? Que eu queria viajar, eu queria curtir mais a vida, não tinha tempo para isso, tinha que trabalhar. Tinha que sustentar o laboratório todo. Então eu fiz as contas e descobri que eu estava trabalhando 3 semanas do mês para pagar conta, para pagar salário, né, para pagar fornecedor, e 1 semana para ganhar dinheiro. Mas, pô, tá errado, cara. Eu começava o mês com uma fortuna de conta para pagar, né? Meu custo fixo, né? Meu ponto de equilíbrio era altíssimo. Aí eu falei, tem que mudar esse negócio. Eu fiz as contas todas e cheguei à conclusão que se eu trabalhasse sozinho, eu ia ganhar menos, ia produzir menos, mas eu ia fazer todos os trabalhos. Em vez de corrigir o trabalho dos outros, eu ia fazer. E a coisa inverteu. Em vez de trabalhar 3 semanas para pagar a conta e ganhar 1, eu passei a trabalhar 1 semana para pagar a conta e ganhar dinheiro nas outras 3. O resultado, basicamente, eu estava ganhando a mesma coisa, trabalhando menos, com um custo fixo muito menor, com ponto de equilíbrio muito menor, foi muito mais simples. E no final ainda, o que se provou muito interessante, né, o Thiago foi um dos que sofreu nisso na época, eu mandei todo mundo embora, a pandemia quando veio, né, teria sido terrível na estrutura que eu tinha. Então, quando veio a pandemia, eu estava aqui só eu e a Renata, minha esposa, não tinha funcionário nenhum, era só nós 2. Então, foi um paraíso. Né? Aliás, mentira. Quando começou a pandemia, eu já tinha os 2 funcionários aqui. Eu trabalhei com a Renata 2 anos antes disso sozinho.
Mas muito melhor 2 funcionários, principalmente um aprendiz começando, né, na época de pandemia, do que aquela estrutura enorme, igual muito laboratório teve, aí passou apertado, né, passou muito apertado por conta disso. Mas isso aí foi sorte. Na verdade, a minha grande decisão foi essa, sabe, de fazer as contas e perceber que para o meu estilo de trabalho, que não sabe delegar, que gosta de precisão, que gosta de fazer tudo sozinho, trabalhar dessa forma era muito melhor do que ter um monte de funcionário. E tem só uma cronologia que é importante colocar aí também, né? Isso tudo que ele contou da Flávia, isso aconteceu, na verdade, um pouco antes de eu entrar. Eu entrei ali, a Flávia já nem estava, era outra equipe que estava cuidando já depois, verdade. né? E aí o que é legal é que, por exemplo, nesse meio tempo em que ele teve que fazer essa mudança radical de equipe e tudo mais, eu assumi o digital ali, eu comecei a dar mais independência para o digital, mesmo que ainda dependendo muito dele. Isso fez parte da decisão dele ali, porque ele era o sênior, né? Eu era um cara que estava saindo do direito para começar a mexer com prótese naquela época. E aí o que é interessante é que ele conseguiu perceber que o digital não era a área dele. Ele ia para lá, ele mexia com aquilo, fazia tudo o que era, mas quando fez a separação do setor, que era um setor do laboratório, virou uma outra empresa, outra pessoa tocando aquela empresa, e ele sendo como se fosse um gerente de produção e de qualidade dessa outra empresa, ao invés de ser o dono daquela empresa, ele ainda era sócio, né, mas de ser o administrador da empresa, deu para perceber claramente que ele falou, não, eu gosto de fazer isso aqui, sentar na bancada e produzir a minha cerâmica aqui mesmo, eu gosto de estratificar, dá para maquiar, mas eu gosto de estratificar, eu gosto de refratário, né? Então, esse meio tempo ali foi legal que ele conseguiu fazer uma grande descoberta e foi onde veio esses cálculos, porque, por exemplo, para começar o Drop Lab, era só um setor do laboratório, ateliê dele, que era de produção, na verdade, não era ateliê, não era nada, era o que a gente chama de Frankenstein antigamente, né? Trazendo a parte técnica aqui de modelo de negócios. Era um laboratório de Frankenstein. Era um laboratório que o propósito do dono era de ser um ceramista que senta na bancada e produz a arte dele sem ter que depender muito de prazo, nem nada do tipo, com bons clientes, com uma boa comunicação com o cliente, mas que contratou muitas pessoas que na época eram de júnior para pleno e tinha que dedicar muito mais tempo em treinamento e resolvendo problemas do que realmente produzindo em si. E aí ali estava uma mescla de digital com analógico. Por quê? Porque tinha ali a fresadora que estava fazendo seus 600 elementos de zircônio e outras coisas do tipo sim, terceirizado para fora, mas internamente a grande parte dos trabalhos era de cera fresada para ser injetada ou maquiada ou estratificada ali. Então, era um modelo de negócio muito Frankenstein. E o que incomodou no final das contas ele foi exatamente perceber isso, que ele estava trabalhando para pagar a conta de um laboratório que não tinha forma, né? E aí que eu estou trazendo essa cronologia, essa parte técnica, exatamente para poder analisar como que aconteceu isso, né? E aí, quando ele fez essa transição, que ficou ele e a Renata só naquela parte, foi o momento em que ele definiu qual era o modelo de negócio, ele mudou as datas, ele mudou a precificação, ele fez um investimento na estrutura, ele fez um investimento de mandar todo mundo embora ali, né? O Drop Lab, na verdade, não é que foi mandado embora, ele mudou de formato, ele transformou do que era um e-commerce, ele virou um marketplace, não tinha aquela estrutura de produção mais, né? Outros laboratórios produziam e aquele laboratório antigo, a estrutura foi passada para frente ali, né? Então, diminuiu, enxugou totalmente aquela estrutura do laboratório e foi para a essência. Qual que era a essência? O propósito inicial daquele empresário que começou aquele negócio. E a partir dali, ele percebeu, olha, o que eu hoje preciso para poder organizar essa empresa nesse modelo de negócio que eu defini já? Eu já tenho uma estrutura legal que está bem reformada, já passei por todo o estresse de obra, já consegui, em partes, resolver os problemas financeiros, porque gestão nunca foi uma parte tão forte assim lá dentro, apesar de que, empiricamente, os números sempre estiveram disponíveis ali, né? Meu pai ele sempre teve muito conhecimento dos números, mas não estava preenchido. Por quê? Porque dependia dos outros, né, para o preenchimento. Então, na medida que ele organizou tudo isso e ficou com um modelo de negócio bem definido, demitiu um monte de cliente que não tinha nada a ver com o formato que ele trabalhava, foi quando ele conseguiu abrir esse tempo a mais, que foi a grande mudança de formato que ele trabalhava, né? Que é basicamente essa segunda etapa sua aí, né? Que é quando você começou, peraí, vou contratar uma pessoa para ser especificamente secretária, porque a Renata também tinha os propósitos dela, ela te deu o apoio no momento que ela precisava, que você precisava ali, né? Como família faz. Mas depois, eu preciso contratar uma pessoa que é secretária, o que é legal que você teve sorte, eu vou depois deixar você contar sobre essa sorte que você teve aí, né?
e também encontrar uma pessoa que vai me dar o suporte, o back office nessa parte, né? Que quem que vai me ajudar a fazer um gesso de qualidade, quem que está disposto a aprender e crescer no laboratório. Porque ali, uma coisa que eu tenho a falar sobre o Estúdio Juan Kempen, antigo Dental Labor e Drop Lab, é que ele é uma escola, é um laboratório-escola muito forte. Eu não conheço ninguém que saiu dali e não se desenvolveu muito e ganhou algum tipo de notoriedade, né? Eu entrei ali, saí, cresci muito. O Sanzio é do mesmo jeito, a Flávia é muito forte no mercado aqui de Belo Horizonte, e é do mesmo jeito que o Rolf foi um laboratório-escola, né? O meu pai passou por lá, a Flávia passou por lá também, o Nick também. Então, para quem não conhece Belo Horizonte, o mercado de Belo Horizonte, existe um prédio na Raja Gabalha, em frente ao Hospital Madre Teresa, que tem ali, hoje está com 4 laboratórios, né? Mas já teve 5 laboratórios no mesmo prédio, na verdade. Então, aquilo ali é um núcleo muito poderoso de uma retroeducação. Um aprende sobre uma coisa, ensina para o outro, aí no almoço compartilha conhecimento, só que nenhum deles é concorrente, porque cada um entrega um modelo de negócios muito diferente. Talvez por isso que eu tenha me inspirado tanto em estudar sobre o modelo de negócio de laboratório, né? Mas é curioso, é isso. Como é que a gente pode falar, né? É um nicho pequenininho ali, é um prédio com 4 laboratórios e nenhum deles é concorrente entre si, porque cada um tem um modelo de negócio diferente. Agora na verdade são 3, né? Que o Sanzio trabalhava aqui, agora saiu ele do mudou, prédio, é né? verdade, ele mudou, é verdade. Mas eram 4 laboratórios e tem 4 dentistas no prédio, não tem pouco dentista no prédio para muito laboratório. Mas é isso que você falou, né? Você gosta de falar muito de propósito, né? Eu não sei bem essa história de propósito, mas eu entendi exatamente isso que você falou. E o mais importante do que ganhar dinheiro é fazer o que a gente gosta, né? E eu estava fazendo uma coisa que eu não gosto, que é administrar. Eu até gosto de tecnologia, mas ficar ali enfiado na frente do computador, sentado na frente do computador com a cabeça doendo, não era minha praia. Então, à medida que eu fui percebendo que o que eu realmente gosto é sentar na bancada, aplicar um caso de pré-molar a pré-molar, ver aquele resultado, né, que eu fiz e que ficou bacana, sem erro. Semana passada, por exemplo, foi uma semana interessante aqui. Eu terminei 3 casos, um de boca inteira, um de canino a canino e outro de 4 incisivos. Ou seja, fiz quase 20 dentes, 22 dentes em uma semana, que é a média do que eu consigo fazer. Os 3 casos eu mandei pronto, finalizado, e os 3 casos foram cimentados sem um ajuste, nenhum ponto de contato, nenhuma repetição, nenhuma volta, nada. Então, é uma coisa que eu me orgulho hoje de saber que os meus trabalhos, na grande maioria dos casos, é claro que eu erro também, né? Todo mundo erra, tem problemas, mas a grande maioria dos casos, eles vão pronto. É tudo muito previsível, tudo muito bem feitinho, muito caprichado, e isso agrega valor. Então, hoje eu consigo cobrar um preço, consigo fazer um trabalho diferenciado e tem seu mercado. É aquilo que você falou, os outros laboratórios aqui no prédio são diferentes, né? O Nick é mais comercial, o Leon está no meio do caminho, ele é um comercial um pouquinho mais dedicado a fazer algumas coisas diferenciadas que o Nick não faz. Então, nenhum é concorrente do outro. Isso é bem interessante e eu queria aproveitar agora, Juan e Thiago, para fazer uma reflexão, né, de novo, né, falando sobre o modelo de negócio, e o tema aí com o Juan Kempen é justamente falar do laboratório estúdio, aquele laboratório que tem sim a sua parte de tecnologia, mas é adaptado para, é um laboratório pequeno com altíssimo valor agregado. E tem errado, vou fazer um laboratório de produção. Bom, primeiro, se você vai investir num CAD/CAM, se você tem um digital, uma tecnologia embarcada no teu laboratório, ele já requer uma escala mínima. Então, essa é uma conta que a gente faz muito na consultoria. Se você tem lá um mercado lá para entregar no máximo aí 100 elementos por mês, não vai querer investir 500 mil agora, nesse momento, porque não vai se pagar, você vai esquentar a cabeça e detalhe, ele não é plug and play não, para quem conhece sabe, né, que é 6 meses, 1 ano para você começar a desenvolver um fluxo minimamente adequado para atender um padrão, a expectativa do mercado, sem esse problema aí de idas e vindas, de retrabalho e tudo mais, que é a curva de aprendizado que depende muito de mão de obra especializada. Mas aí tem 2 situações, Juan. Tem a situação dos laboratórios que cresceram muito, nós temos aí conosco aí na live, não sei se continua, mas o Marcos Celestrino aí do Laboratório Aliança lá de São Paulo, mas hoje não depende necessariamente dele a mão de obra.
Claro que tem aqueles clientes que são fiéis, ele vai lá negociando o prazo, não, isso daqui eu vou fazer para você, mas é um laboratório de altíssima produção. E se ele quiser ir para o IDS, ficar uns 30 dias fora, consegue manter esse movimento. Então, isso é um sonho para muitos donos de laboratório. E quando você toma a decisão de ter um ateliê ou um laboratório estúdio, como você gosta de chamar, tem que cuidar com outro fator, Juan, que são as algemas de ouro. E eu sei que você se preocupou com isso. O que é algema de ouro? O tempo passa, né? Como tem aquele filme lá, o tema de Casablanca, né? As time goes by, né? O tempo vai passando. Daqui a pouco a gente já está aí nos 50, daqui a pouco já está nos 60, nos 70. E aí? Como é que eu faço? Será que eu consegui obter reservas suficientes para ter assim uma aposentadoria digna, de desacelerar, fazer só assim meio período ou menos do que isso, trabalhar 2 dias por semana, ou não? Então, muito cuidado com as algemas de ouro, vocês que estão nos escutando, porque justamente nesse momento o Juan passou por uma fase muito interessante, né? Que primeiro viu que administrar e ter um laboratório de grande produção não era estava muito longe do propósito, do perfil dele, por conta do perfeccionismo, e detalhe, gente, laboratório de grande produção, se você é muito perfeccionista, ele não condiz muito com estratificação, não condiz muito... Não combina. Tem que ter, não combina, são duas coisas diferentes, a não ser que faça. O nosso amigo Celso Rogado, sempre cito ele como exemplo lá de Ponta Grossa, ele chegou assim no laboratório de grande produção, mas ele começou a sentir falta de atender aquela meia dúzia de clientes com trabalho de maior valor agregado. Aí ele criou uma segunda marca, o Bayer Rogalo, que ele assina, alguns casos que ele acompanha lá desde o vazamento até entrega numa caixinha diferente. E ele cobra lá 3 vezes o valor que o próprio laboratório dele de produção entrega. Então também é um outro modelo de negócio que talvez a gente chame o Celso aí para comentar um pouquinho dessa experiência. Mas aí, Juan, eu entendo que você também teve essa preocupação e falou, opa, tudo bem, eu não gosto de delegar, mas agora eu vou ter que me preparar para uma nova fase da minha vida, que eu estou novo, estou com saúde, estou viajando, quero curtir ainda na saúde e na juventude, né? E, de repente, você contratou a K2Go. Eu fiquei surpreso quando o Thiago falou assim, olha, nós temos que fazer aqui uma imperativa, tem uma referência lá de Belo Horizonte querendo nos contratar. Eu falei, quem que é? É o Juan Kempen. Eu falei, pô, cara, vai lá e faz a consultoria no final de semana lá para ele, cara. Como é que a gente vai cobrar um orçamento do teu pai? Não, mas é diferente, ele não precisa disso, porque está tudo muito bem organizado lá dentro. Quer fazer um plano de sucessão para ter ainda mais qualidade de vida. Conta um pouquinho desse processo aí, dessa fase aí, Juan, que aconteceu aqui há 2 anos atrás, né? Isso de 2 anos atrás, a ideia foi exatamente essa, né? Eu fiquei pensando assim, o que eu vou fazer quando eu aposentar? Né? Eu estava com 55 anos e a ideia de aposentar com 60, né? Falei, eu quero me aposentar não aos 65, chegar aos 60, mas aí o que eu vou fazer com o laboratório? Eu tenho assim toda essa estrutura aqui, tem todos os clientes, né? Os clientes vão querer dar continuidade ao trabalho, então pensei, vou formar alguém para dar continuidade no meu trabalho, assim como o Rolf fez, né? O Rolf me formou o Nick, formou pessoas que deram continuidade ao trabalho dele. Eu encontrei, né, apareceu, nem lembro direito como que apareceu, o Yuri, que é um garoto com bastante talento, bastante habilidade, tem muito que aprender ainda, e a gente teve a ideia de fazer com ele um projeto, né, como você chamou, de sucessão. A gente está ainda elaborando esse processo, porque na verdade, no começo, eu contratei ele em fevereiro, e em março começou a pandemia, né? Quase que eu mandei ele embora na época. Eu segurei porque eu acreditei que ele valia a pena, né, e que isso podia dar certo. Nesses 2 anos de pandemia, querendo ou não, a gente tinha menos trabalho, então eu não tinha serviço suficiente para poder ensinar as coisas para ele, eu tinha que fazer o serviço todo que tinha, não rendeu como eu gostaria. Infelizmente, essa pandemia atrapalhou a vida de muita gente, né? No meu caso, por exemplo, todo o meu planejamento de aposentar aos 60 anos, agora virou 63, talvez 65, aos 60 já não dá mais, porque esses 2 anos perdidos aí, que eu também tive prejuízo, né? Não sobrou dinheiro esses 2 anos. O que eu consegui trabalhar e ganhar foi para pagar a conta, não sobrou.
Então, os investimentos todos que eu tenho até hoje estão no vermelho até hoje, né? O país ainda não se recuperou. Então, todo o meu planejamento financeiro para aposentar, ele teve que ser adiado. E junto com isso, esse projeto de sucessão também está indo mais devagar. Mas a ideia toda foi essa. Se vai dar certo no final ou não, eu não sei. Mas, como você falou, tem que pensar, né? Esse nome Algemas de Ouro eu nunca tinha ouvido falar, mas é uma coisa que muita gente esquece, né? Eu sou também, não sei se o povo sabe, eu sou escalador, né? Eu escalo há 26 anos, escalo em rocha. E eu vejo lá muito escalador, assim, de 40 e poucos anos, que o cara vive, sei lá, de vender artesanato, de fazer passeio, de não sei o quê. Os caras esquecem, né, que ele vai ficar velho. E aí, vai viver do quê? Né? É complicado, e é uma coisa que a gente tem que pensar. O caso do Celestrino, um laboratório enorme, muitos outros aí também tem, o dia que ele aposentar, o laboratório continua funcionando, ele fez uma estrutura incrível. Eu tiro o chapéu para quem consegue fazer isso, porque realmente eu não fui capaz. Não dei conta, não é meu estilo, não sei fazer isso daí. Então tive que encontrar outra forma, né? E hoje eu trabalho basicamente para isso, né? Para tentar me aposentar o mais cedo possível. Abrindo um parênteses aí na questão da qualidade de vida que você falou desde o começo, que no meu caso é o que mais me importa. Antes da pandemia, né, no final de 2019, foi a primeira vez em 36 anos de profissão que eu consegui tirar 45 dias de férias seguidas. E tudo graças a essa estrutura, né, tão enxuta, que na época era só eu e a Renata, que eu fechei o laboratório, né, ficou 45 dias fechado. Isso é uma coisa que, ou você é muito grande como o Celestrino, que pode se dar o luxo de fazer isso, a coisa continua funcionando, ou você é muito pequeno e fecha as portas. E sustenta aquele custo fixo durante um tempo. E combina com os Essa foi uma clientes, escolha né? pessoal minha. É só combinar com os clientes e dizer, olha, gente, eu vou passar um período aí fora, aí, vou escalar, vou viajar, mas os trabalhos aí vai guardando que na volta a gente faz, né? Aí você consegue. Você Agora, sabe que, quando você tem curiosamente, 300 cara, clientes, daí é complicado. É complicado, mas você sabe que essa história até foi bom para mim na época, porque como eu fiquei 45 dias sem trabalhar, eu parei dia 17 de dezembro, voltei só dia 30 de janeiro. Os meus principais clientes trabalharam em janeiro produzindo, né? E quando eu voltei a trabalhar em fevereiro, tinha muito trabalho acumulado. Aí veio a pandemia e eu continuei com muito trabalho acumulado. Então, é uma coisa assim, foram duas coisas boas ao mesmo tempo. Umas férias enormes, né? Eu viajei de moto para Ushuaia, foram 40 dias viajando de moto, 16 mil quilômetros, um sonho de uma viagem que eu queria fazer. E na volta tinha trabalho a rodo, né, numa situação que estava todo mundo com pouco trabalho. Agora, eu acho que isso foi sorte. Mas, ó, tem uma coisa que eu tenho que abrir um parênteses que é importante, né? Você levantou uma bola aí que falou que ou você tem um laboratório muito grande, igual o Aliança ali, que não precisa da pessoa o tempo todo lá dentro para poder rodar, ou você tem um pequenininho que você consegue sair dali quando precisar e tirar de férias. Mas aí eu gostaria de fazer esse parênteses, né? Na verdade, não é questão de tamanho em si, é questão, de novo, de modelo de negócios e gestão muito bem feita. Por quê? Não adianta você ser um laboratório pequenininho, que está só você e a esposa trabalhando nele, por exemplo. Se você não tiver capital de giro para manter o laboratório no tempo que você está de férias, ele vai quebrar do mesmo jeito. Então tem que ter gestão. Verdade. E para você poder saber, para você poder saber qual que é esse capital de giro e quanto você vai precisar para esse tempo todo, você vai precisar de, no mínimo, um plano de negócios, ou pelo menos, igual a K2Go faz aqui, essa previsão de 12 meses ali, de como que vai ser o laboratório, né? Uma previsão de para-brisas e não de retrovisor, o fluxo de caixa. E aí, quando você define. Por isso que eu chamei a K2Go naquela época, né, para me ajudar, lembra? Que eu queria saber melhor os meus números, que eu tinha empiricamente na cabeça, eu queria saber no preto e no branco, né? Mas bateu, né? A gente bateu, interessante. Bateu e a gente vai atualizar agora, né? A gente vai atualizar agora para ver como é que as coisas estão andando melhor. Mas olha como é que é importante de trazer essa questão do modelo de negócio, que é o principal foco dessa questão do ateliê, do laboratório ateliê, né? Como tinha um propósito muito bem definido, que é ter qualidade de vida, né? Qual que é o meu propósito? Ter qualidade de vida. Então, porque tem muita gente, por exemplo, que o propósito dele é produzir prótese, é estar no laboratório fazendo. Quando ele está fora do laboratório, ele se sente desconfortável. No seu caso, não. Você tinha um propósito de ter uma qualidade de vida, poder viajar e outras coisas, e o laboratório era acessório a isso, né? E por causa disso, toda a gestão, toda a administração, toda a organização de processos do laboratório foi feita para que quando você fosse viajar, fosse possível você sair durante um tempo específico. Inclusive, seus clientes foram muito bem comunicados como que funciona, né? Ó, pessoal, eu vou viajar, vou ficar fora durante tanto tempo, quando eu voltar eu aviso, né?
Então isso é importante que tenha essa organização, igual o Aliança, ele consegue ficar um tempo viajando, ele está até viajando nesse momento agora, né? Consegue, mas por quê? Porque foi um modelo de negócio muito bem pensado e para quem já visitou ali dentro do laboratório, por exemplo, é muito organizado aquele laboratório ali, né? Cada andar tem a sua função específica, cada funcionário muito bem desenhado, o que cada um deles vai fazer ali, né? A organização da produção é bem feita, tem equipe específica para cuidar da organização. A gente fala de gerente de produção, né? Que isso é uma função essencial nos laboratórios acima de 10 funcionários, no mínimo, né? Ele tem uma equipe de gerência de produção. Então, ele definiu um modelo de negócio que ele queria ir para frente e como que ele iria trabalhar naquele modelo de negócio foi feita toda a estratégia por trás. E é importante entender, quando eu falo de modelo de negócios, e a gente já fez uma live falando só sobre isso, tá, pessoal? Por isso que eu não estou entrando tanto nos detalhes do que é um modelo de negócios, é que muitas pessoas se confundem pensando que é o equipamento que define o modelo de negócio. Eu sou um laboratório digital, eu sou um laboratório analógico. Não existe isso. A gente trouxe o meu pai, a gente trouxe o Juan aqui para poder falar a história dele e outras coisas, exatamente para mostrar, olha, ele foi um laboratório precursor no digital, não só em Minas Gerais, mas no Brasil também ali. Ele teve um laboratório maior, mas ele resolveu diminuir, por quê? Em função de modelo de negócios. E mesmo assim, ele ainda usa ferramentas digitais. Ele tem scanner, ele tem Exocad, ele manda fresar trabalho, ele tem impressora que ele imprime modelo ali, que ele recebe escaneamento intraoral. Então, não é necessariamente ter um equipamento que define seu modelo de negócios. O equipamento é um recurso-chave no seu modelo de negócios. Então, você tem que definir se ele é um recurso-chave ou se ele não é um recurso-chave. Então, pegando aqui a avaliação desse modelo de negócios laboratório estúdio, do Estúdio Juan Kempen, aqui, por exemplo. É um laboratório que tem como recurso-chave a grande experiência do profissional sênior do laboratório. O nome do próprio laboratório é um recurso-chave. Os equipamentos que existem ali dentro, não o CAD, não o digital é um recurso-chave, mas a qualidade dos equipamentos que tem ali, que é um investimento muito alto, a estrutura é um recurso-chave. Agora, se a gente pega, por exemplo, um laboratório que se diz digital, né? Vamos pegar uma avaliação do Smile2Go, por exemplo. É um laboratório que tem como recurso-chave ter recursos digitais, usar ferramentas digitais. Isso, qual que é a diferença, por exemplo, né? Na hora de se comunicar com o seu cliente? É geralmente prazo. Né? É aquela tríade que você tem que sempre falar, né? Prazo preço, qualidade padrão. Ali, né? Então, e padrão, exatamente. Então, definir um modelo de negócios não é simplório. Definir um modelo de negócio, você precisa fazer um business canva, você tem que fazer um funil, né, de captação de leads, você tem que ter uma análise SWOT, você tem que ter uma timeline de ações. É claro que eu não estou falando que vou desenhar isso tudo, agora eu tenho um modelo de negócio, vou resolver toda a minha vida. Não. Aquilo é um mapa para como e o que você tem que agir em relação àquilo. E muitas pessoas, eles fazem isso empiricamente, né? Essas ferramentas que eu citei aqui agora, fiz, né? Foi o que você fez. Foi o que eu fiz sem saber fazer e deu errado. Exatamente. Fazem empiricamente. Muita dor de cabeça, né? E aí, esse depoimento é importante. Por quê? Porque dá para fazer empiricamente? Dá para fazer, mas você vai passar por dor de cabeça, que vai ser mais longa a curva de aprendizado, vai. Se você usa as ferramentas certas, traz as pessoas certas para o seu lado para poder organizar isso, é igual você fazer uma obra de casa. Se você tentar construir sozinho, se você contratar um engenheiro, um arquiteto e uma empresa para fazer a construção, vai rodar de uma forma diferente. Né? Então, definir um modelo de negócios é muito importante. É tão importante que a gente tem afirmado muito sobre isso em todas as últimas lives. Né? E aqui a gente está trazendo a prova de que deixar o modelo de negócios bem definido, ele te ajuda a seguir o seu propósito, que o propósito dele é ter qualidade de vida. E pelo que eu tenho acompanhado aí, a qualidade de vida aumentou bastante, né? Com certeza. Abrindo aí mais um parênteses dentro do que você falou, né? Eu estava pensando aqui, muito mais do que o próprio propósito, eu acho que tem que respeitar o seu estilo, né? O seu jeito de ser, o seu jeito de trabalhar. Então você, por exemplo, desde que eu te conheço, né? Desde pequenininho, né? Você sempre falou que queria ser empresário, você queria ser empreendedor, você falou assim, eu nunca vou ser empregado de alguém. Você sempre tinha isso dentro de você, falou assim, eu não quero ter carteira assinada, eu quero ter empresas. Então, você é um empreendedor nato, né? O Kogut é um administrador nato, não é isso, Kogut? Né? Eu sou um fabricante, né? Eu sou aquele cara que mexia com o aeromodelo desde criança, sempre gostei de coisas manuais, de precisão, né?
Eu gosto de mexer com mecânica, eu gosto de mexer com madeira, eu gosto de mexer com essas coisas. Gosto de tecnologia também, mas não gosto de gerir pessoas, não gosto de gerir empresas, né? Não faz parte de mim, isso não está dentro de mim. Eu não sou exatamente um empreendedor. Eu tentei ser empreendedor e deu errado porque não é minha natureza, né? A minha natureza é sentar na bancada e produzir. E eu quero ter qualidade de vida com o trabalho que eu tenho. E gerir pessoas, gerir empresa, dá muita dor de cabeça, dá muito trabalho. Então, se é uma coisa que você não gosta, piorou, não vai dar certo. Então, a gente fazer uma coisa que a gente gosta, né, vai sair bem feito, vai dar certo. Com base nisso, gerar o plano de negócio. Ou seja, você colocar, né, quem eu sou, como eu gosto de trabalhar, o que eu gosto de fazer, o que eu não gosto de fazer. Isso tem que fazer parte do plano de negócios, e eu vejo isso nos laboratórios. Eu vejo pessoas fazendo laboratórios, né, começando o laboratório, eu falo isso. O Sanzio, quando começou, ele começou querendo fazer uma coisa e acabou virando outra. Ele descobriu que ele gosta de dar aula, ele gosta de ensinar. Então, quando ele montou o novo laboratório dele, por exemplo, ele focou em construir o laboratório dele de uma forma que cabe 12 pessoas, eu acho, lá dentro para dar aula. Ele consegue modificar o laboratório dele para ser uma sala de aula ou ser um laboratório onde ele produz sozinho, só ele e a Melissa, né? Então ele viu que é aquilo que ele gosta, aquilo que ele sabe fazer, e foi o modelo de negócio desse. Então, se posso dar uma dica para as pessoas, né, antes de pensar em fazer um laboratório, pensa nisso, né? O que você gosta, o que você ama fazer, o que você se sente bem fazendo, né? Como dizem, o que você faria o dia inteiro de graça, né? Feliz. E a partir disso construir o modelo de negócio. Eu levei mais de 20 anos para descobrir isso, né, e finalmente chegar onde eu estou. Isso aí faz tanto sentido que a própria Michelle Kempen, ela brinca bastante comigo. Ela fala, nunca vi alguém que gosta de trabalhar de graça igual você, né? Porque eu adoro ter empresas, organizar projetos e fazer isso. Então, faz muito sentido mesmo, né? E o propósito, ele está muito alinhado com o seu desejo pessoal, com quem que você é, o que você precisa. E aí é importante você entender quando... entender a diferenciação da figura empresário e a figura empreendedor. Né? Quando você abrir uma empresa, você é empresário, ponto. Mas não necessariamente você é um empreendedor. É o que meu pai trouxe aqui agora. Né? Eu sou empresário, eu faço meu trabalho do jeito que eu quero, mas eu tentei ser empreendedor e eu descobri que eu não sou. Isso é muito importante você entender também como é que funciona, até porque, por exemplo, né, eu sou um cara que adoro mexer com números, mas eu não gosto de administrar a empresa. Então, o que eu fiz? Eu encontrei um sócio que encaixa perfeitamente com essa parte. Então, se você quer fazer isso, quer empreender e fazer outras coisas que você sente que você quer fazer, mas você não gosta de fazer, você tem que encontrar outras pessoas ali para se associarem a você e fazerem a parte que você não gosta, né? Mas se você não gosta de ter uma empresa, por exemplo, não adianta. Né? Juntos somos mais fortes. Eu queria até aproveitar para fazer uma reflexão, um apanhado, uma síntese. Agora já chegamos nos momentos finais aí de vários insights super interessantes que o Juan comentou, o Thiago complementou. E eu falei, né, Juan, o tempo passa muito rápido, né, quando a gente está num papo gostoso, né? Imagine lá em Arraial tomando uma Heineken lá, meu Deus, daí é assunto para a noite inteira. Né? Vira a noite conversando fiado. Vira a noite conversando fiado. Então, mas a reflexão que eu queria fazer é o seguinte: primeiro sobre a consultoria, tá? Que nós já estamos caminhando. Logo, logo a gente vai anunciar a consultoria de número 150. E a maioria dentro do laboratório de prótese. Então, esse legado, cada consultoria você aprende diferentes modelos de negócio, como é que as pessoas fazem, as melhores práticas, aliado à nossa lenda, à nossa jornada, ao nosso conhecimento, seja na prática, seja conhecimento acadêmico. Então, isso dá um formato muito interessante na K2Go. Mas a consultoria, para quem está nos ouvindo e pode ter até curiosidade, né, eu vi aí que entrou o Reginaldo, nosso cliente agora de consultoria. Tem o William Dutra, que foi cliente de consultoria, agora é cliente de assessoria. Esse pessoal novo, esse pessoal jovem que está com esse ímpeto, eu queria deixar assim, até um recado e uma dica, né, com base nessa experiência de tantas consultorias que a gente tem feito. Primeiro, a consultoria não é só organizar planilha, organizar números, organizar processo, montar fluxograma, marketing, recursos humanos. Isso daí é uma coisa técnica. A consultoria é muito comportamental, uma mudança de mindset, uma mudança na maneira como você se enxerga. Por isso que a primeira etapa da consultoria é fazer uma análise comportamental do dono ou da dona, que é a análise DISC, que vem sendo estudada desde Jung, desde 1900 e bolinha,
que está muito desenvolvida essa ferramenta, são meia dúzia de perguntas que quando você responde lá em 5 minutos, tem que responder em menos que 5 minutos, de repente vem uma devolutiva de 2 horas e meia. E você fica bobo. Nossa, mas eu sou isso mesmo. É impressionante como funciona essa ferramenta. Nós temos uma empresa muito séria, muito idônea que faz as análises, mas começa onde? No comportamento, porque é uma mudança de cultura. E outra coisa, você que está começando, né? E eu vejo que tem muita gente começando, até o próprio William esses dias me procurou, me mandou uma mensagem aí à noite, né? Kogut, estou com uma ideia, cara, vai ser um pulo do gato, e eu adorei, apoiei a ideia, vamos juntos, mas vamos com a K2Go, né, nessa ideia. O Reginaldo também está com muitas ideias, amanhã a gente já tem uma reunião marcada lá às 14 horas, aí eu estou falando desse pessoal novo, mano, que está bombando, tá? E tá assim, aqueles hormônios assim, ó, eu vou para cá, vou para lá, vou para a direita, vou para a esquerda, mas é o seguinte, ó, quer um laboratório de produção, você vai ter padrão, você vai ter agilidade, velocidade, você tem que ter assim, um modelo muito bem definido em cima disso. Laboratório de produção, quem ganha dinheiro? É aquele dono que não está na bancada. Os laboratórios que mais têm resultado no Brasil, que eu conheço pelo menos os 15 maiores laboratórios do Brasil, dentro deles, eu vejo que o dono vai lá só para dar uma orientação, só para ver como é que está o fluxo, às vezes ele senta porque quer, não porque precisa. Tá? Então esse é um modelo que você tem que perseguir. Chegar nesse estado da arte que o Juan está hoje, de criando um plano de sucessão, contratando uma equipe profissional para montar um plano de sucessão, encontrar a pessoa, e de novo, contrate o caráter e treinabilidade. Essa história, não, o cara lá ganha 5 mil no laboratório, se eu pagar 500 a mais ele vem para cá, daqui a pouco ele vai aprender um pouco de você, vai pegar os teus clientes e por 500 a mais ele já vai para outro lugar. Então não é por aí, contrata o caráter e treinabilidade, que é o que o Juan está fazendo, ele se deu 5 anos de prazo para formar não só um excelente técnico, que o menino aí, o Yuri, ele tem essa capacidade, mas para formar uma pessoa, um empresário, um gestor, pode ser até do próprio estúdio, que ele não queira crescer, talvez ele não queira, ele queira continuar esse modelo de negócio, mas uma pessoa séria que leve o nome do estúdio Juan Kempen, que enobreça e construa em cima dessa base que foi construída. Mas agora pensa você que está começando agora, tá? Você que está começando agora. Ah, pô, eu vou seguir o modelo do Juan, vou ficar 40 dias fora, vou pegar minha moto aí, vou viajar e vou voltar. Você não vai ter mais nenhum cliente. Por quê? Porque você não conquistou a tua lenda pessoal ainda. Você não tem a tua lenda... não vem da noite para o dia. Exato, não vem da noite para o dia. Para poder se dar esse luxo de pegar 40 dias de férias, viajar, desligar, desconectado de celular, tudo, você tem que ter uma referência que o pessoal fica se coçando. Quando é que o Juan vai voltar? Porque eu tenho um monte de trabalho e eu não vou mandar para outro lugar. Se você é um protético que está começando agora, se eu sou um gestor que estou começando agora, não dá, a coisa não combina. Esses dias eu estava brincando, eu estava conversando aí com outro cliente e falando exatamente sobre a lenda pessoal, né? Que é isso que os cabelinhos brancos, né? É colocar a roda girar. Então, falando aí com o Reginaldo, com o William, que estão nos acompanhando agora aqui na live, com outros também jovens protéticos, né? Antes de você pensar em rumo, tenha certeza que a roda que você colocou para girar agora está rodando, sabe? Senão você é capaz de você derrubar essa roda que tá sustentando e não conseguir levantar a segunda, não conseguir ir para o próximo estágio. E eu estava até brincando. Te interromper aqui só pra, pode falar. Te interromper um pouquinho só para falar uma coisa importante que você disse, né? Que não é uma coisa que se constrói da noite para o dia, né? Para que as pessoas aí entendam, né, o que eu consegui fazer hoje, eu posso dizer assim que 80% dos meus clientes hoje estão comigo há pelo menos 10 ou 12 anos. O meu principal cliente tem 17 anos trabalhando comigo. E só manda serviço para mim. Então, isso é uma parceria, né, de mão dupla, onde um depende do outro. Então, a gente já tem uma parceria tão grande com esse dentista, por exemplo, que eu viajo em janeiro e ele combina as férias dele com as minhas, de forma que ele volta, ele trabalha no início de janeiro. Quando eu volto, eu estou com a mesa cheia de serviço que ele fez no início de janeiro, porque ele sabe que eu não vou estar trabalhando no início de janeiro. Então, e a gente tem uma parceria tão grande que ele sabe que eu não gosto de prazo, não gosto que manda o serviço para mim e fala, eu preciso para daqui a 15 dias. Não, ele já se acostumou, ele manda o serviço
Quando ficar pronto, eu envio para ele. Tem serviço que eu envio com 1 semana, tem serviço que eu envio com 3 semanas, às vezes leva 4, nos casos mais complicados e tal. E para ele está tudo certo. Então, isso é uma parceria que a gente construiu, onde ele, por exemplo, sabe que o trabalho vai demorar, mas a hora que chega, é igual semana passada, chega, cimentou, acabou, o cliente fica feliz, paga e vai embora. E isso faz o nome dele também, né? Então, ele é conhecido na cidade pela qualidade do trabalho que ele faz. E os clientes chegam para ele e falam assim, olha, eu quero o trabalho feito com esse protético que você fez o dente daquele camarada lá, daquele amigo meu vizinho e tal, né? Então, isso cria a fama, né? Cria o nome que você tem no mercado, É a lenda, agrega valor é a tua e te lenda dá a pessoal. possibilidade de trabalhar dessa forma, né? E complementando uma outra coisa que você falou também, né? Uma frase que eu ouvi há muitos anos atrás, que existem 2 tipos de laboratório. Tem um em que você tem um laboratório e no outro em que você é o laboratório. Exato. Eu sou o laboratório, né? O Celestrino, ele tem um laboratório, por exemplo. Então são 2 coisas muito diferentes. E uma coisa que eu também falo há muito tempo, o meio termo, ele é muito difícil na prótese. Não, o meio termo é... Aquele laboratório de 12, 15 funcionários não dá certo. Né? Não dá e só estressa, tira a qualidade de só vida. Estressa. Então, pode concluir, Juan, por favor. Ou você é pequeno, você tem aí 3, 4, 5, 6 funcionários no máximo, ou você tem acima de 20, 25, 30, não é isso? Vocês que fazem muita consultoria, vocês sabem Sim. disso. Esse meio termo aí, você trabalha muito e não ganha dinheiro, é complicado demais. É onde mais o dono se estressa, quando tem 10, 12 funcionários. Exato. É onde mais ele se estressa, porque ele está com as algemas de ouro, ele não consegue ficar uma semana fora, que a casa cai, porque aquele que tem 50 funcionários, ele já tem 3 gerentes, já está, que nem os nossos amigos lá da Dental Fix, o casal que é dono do laboratório, já foram montar clínica em Bertioga, já passam metade do tempo deles do mês na praia, porque tem 3 gerentes dentro do laboratório, tem 25, 27 e o cara que funcionários. O cara que tem 10, 15 funcionários, que é na situação que era igual eu, né? Ele tem um funcionário, ele tem um laboratório e ele é o laboratório. Ele tem as 2 coisas, né? Que é muito E aí arriscado. você não dá conta. Que é muito arriscado. Então você tem que ter uma pessoa ali, e 2 coisas que fica aí de reflexão, né? Uma das pessoas mais ricas do mundo, né, o Jeff Bezos, lá dono da Amazon, ele tem menos de 10% das ações da própria empresa. Ele não é doido de querer fazer esse conglomerado, né? O William está dando risada, não sei se é o William, se é o Daniel, né, mas é a Forlab aí. Mas fica uma dica que eu prometi aí para vocês. Tenha certeza de que a rodinha que está agora está rodando. Eu falo muito para o Thiago isso. Thiago, hoje o que nos sustenta é a consultoria e assessoria. Obrigado aí, ProLaf, eu não sei se é o Vlamir, se é a Michele, claro mas que é o serve para Vlamir. todos nós, tá? Claro que é o Vlamir, né? Vlamir. Serve para todos nós, tá? Porque na K2Go também a gente fica aí, o Thiago é muito acelerado, né? A gente está agora com a roda girando na consultoria, todo dia tem gente querendo contratar a nossa consultoria. O Thiago, com o Guti, nós temos que desacelerar, porque agora me deu uma ideia brilhante, genial, de um novo projeto para começar do zero. Falo, cara, muito cuidado. Muito cuidado. Tá fazendo tantas coisas ao mesmo tempo agora, Thiago? 5, 6? Entendeu? Então, assim, são projetos que a gente apoia, e eu falo assim, o meu sonho é que hoje a K2Go funcione sem o Thiago. Por quê? Deixar o Thiago só pensando, trazendo. Eu costumo dizer para todos, e isso daí é público, né? O Thiago, para mim, ele não é um sócio, ele é um ponto de inflexão. O que é o ponto de inflexão? Com a consultoria, com a assessoria, a gente chegou num tamanho legal e ainda consegue crescer mais um pouco. Mas se uma das ideias aí que está na cabeça do Thiago der certo, a empresa fica milionária e daqui a pouco a gente vai estar lá na Nasdaq fazendo um IPO, abrindo capital. Então, tomara. Que vá por aí. Não? Então tem que ter essa combinação. Mas isso daí, quando você está sozinho, você tem que tomar a decisão você, o que eu faço? Se você não tem um Thiago como sócio, se você não tem mais pessoas, que hoje na K2Go nós estamos em 7, fora os outros projetos, né? Se você não pode contar com uma equipe muito grande, assegure que a rodinha que você tem está girando. Esses dias, só para a reflexão final, agora estourando aqui um minutinho final, conversando com um cliente, falando sobre lenda pessoal. Eu falei, o que é lenda pessoal? Hoje, se, por exemplo, nada deu certo, tal, com o Guti sai. Se eu entrar hoje num boteco aqui, num restaurante, no melhor restaurante aqui de Jaraguá do Sul, por exemplo, numa empresa, e eu conversar com o dono meia hora, ele vai querer me contratar. Porque eu já vou entrar lá com uma visão do que eu posso agregar no negócio dele.
e contratar por um variável que vai ser um salário condizente aí com a minha situação atual. Aí eu brinquei, mas vamos além. Pega lá um cara que eu nem escuto muito, já escutei muito no passado, que é o cantor Roberto Carlos, né? Mas por que eu estou citando ele? Porque ele tem uma casa em Monte Carlo, ele tem um avião particular, ele tem o Learjet dele, já foi um avião maior, agora é um menor. Ele tem casa em Botafogo, ele é um cara multimilionário. Se você tirar tudo dele hoje, tá? Mas deixar a lenda pessoal dele, tirar todos os bens materiais dele, e ele parar aí no centro de Belo Horizonte e ali, perto lá onde tem os bares ali, e falar com um barzinho badalado e falar assim, ô bicho, quer cobrar R$1.000 em ingresso, me empresta um violão, eu vou fazer voz de violão hoje aqui para você. Sabe o que vai acontecer? Vai ter fila dobrando a quadra para pagar R$1.000 para ver o Roberto Carlos cantar. Daqui a 30 dias ele vai ter mais dinheiro do que eu já conquistei na minha vida. Daqui a 6 meses ele vai ter uma casa em Monte Carlo, vai estar pensando já em comprar novamente um aviãozinho particular. Porque é a lenda, cara. A mesma coisa, o Juan. Tudo bem, hoje ele tem algema de ouro, mas ele já se preocupou com isso. Ele sabe que ele não pode simplesmente parar de trabalhar, mas já está fazendo o plano de sucessão, até contratou a K2Go para isso. Mas hoje, digamos que desse um problema aí na pandemia, teve que fechar, se ele chegar no laboratório do Rolf, em qualquer lado, do Clélio, em BH, não precisava nem viajar muito longe, e falar assim, olha, tem um cantinho na bancada aí, eu quero aí 100 pila aí por elemento aí estratificado. Cara, tá feito. Não precisa falar. É verdade. Entendeu? Então, essa lenda, pessoal, pensa nisso. Vocês que não têm ainda uma equipe, um sócio que possa, que te permita, assim, vamos lá para o próximo estágio, assegure que a tua roda está girando e que você não vai ficar na mão, porque é onde eu vejo muitos empresários quebrarem e muitos terem dor de cabeça. Tá certo, Thiago? Tá certíssimo. Se eu posso dar uma recomendação para você que está nos ouvindo, primeira coisa, né? Essa live aqui, ela tem possibilidade de mudar vidas. Não falei isso em nenhuma live antes, mas realmente o que a gente falou aqui tem a possibilidade de mudar vidas. Por quê? A gente citou exemplos reais, depoimentos reais de pessoas que puxaram o curativo de uma vez só, né? A gente se inspira muito nos empresários americanos, né? Só que a gente tem uma cultura muito diferente do americano para o brasileiro. O americano ele é acostumado na cultura do fracasso. Fracasso é bom, porque fracasso te faz evoluir. O brasileiro está muito acostumado com a cultura do sucesso. Eu tenho que ser o melhor, eu tenho que ser o mais esperto da sala, né? E essa cultura de ser o melhor o tempo todo, a gente quer ser o melhor o mais rápido possível, mas não está disposto a correr os riscos necessários para aquilo, porque pode desabar tudo muito rápido também, né? Então, essa live, compartilha ela, porque ela tem poder de mudar vidas. Porque ela mostrou que tirar o curativo ali de uma vez só, ele pode ser vantajoso, e pode ser muito vantajoso. Por quê? Às vezes a gente fica preso no que o pessoal chama de zona de conforto, mas não é uma zona de conforto. Conforto é uma coisa muito boa. A gente fica preso numa zona de estagnação. E aí eu pergunto para você, eu quero deixar aí uma reflexão para você. Se você está pensando em tomar uma atitude muito radical agora, muito pesada, muito difícil de se tomar, ninguém vai te falar que ela é fácil mesmo, né? Igual a gente fala, muda seu modelo de negócios. Às vezes você está com um laboratório aí que o ceramista-chefe foi embora, que o administrativo foi embora, que você está tendo que contratar tudo de última hora, mas você continua acreditando no projeto. Por quê? É fácil? Não é fácil. Ninguém falou que vai ser fácil. Se fosse fácil, todo mundo estava fazendo. Agora eu te pergunto, será que é mais difícil do que onde você está agora? Porque se você está pensando em fazer outra coisa, quer dizer que não está bom agora. Então, se não está bom, quer dizer que também está difícil. Será que se você fizer essa mudança, se você tirar esse curativo de uma vez, vai continuar sendo tão difícil quanto está agora, a ponto de você querer fazer outra coisa? Então se arrisca, deixa de ficar com esse pé atrás e faz o que você quer mesmo, né? A vida é muito curta para você não tomar essas decisões muito importantes na sua vida, né? Não fique na zona de estagnação. Juan? Eu vou falar uma coisa interessante, ó. Completando o que você falou, né? Quando eu comecei na profissão há 36 anos atrás, não existia nem computador, né? O computador era uma coisa que estava começando. O Rolf fazia a ordem de serviço num caderninho com lápis e caneta. Alguns anos depois, eu instalei um programa de computador lá que meu irmão criou na época, em Fox Pro, um negócio que nem existe mais. Quando eu montei meu laboratório, eu comprei um computador da IBM, né? Era um tremendo de um computador, aquele caixotão gigante e tal, com esse programa que meu irmão fez já melhorado.
Hoje em dia, além da internet, de todo o conhecimento, de toda a informação que existe na internet, existem empresas de consultoria como a K2Go e muitas outras empresas que ensinam gestão, cursos, livros, enfim, existe muita informação para começar a trabalhar da forma correta. Eu falo isso para todo mundo que eu ensino alguma coisa. Uma lição que eu aprendi com um grande mestre meu, Rutsi, quando eu tinha 15 anos de idade e comecei a mexer no aeromodelo. Eu cheguei para ele e falei assim, Rutsi, como é que eu aprendo a fazer avião igual você faz? Ele veio para mim e falou assim, brincando, junte-se aos bons e serás um deles. Então, não tenta inventar a roda, né? Não tenta criar uma coisa que já existe, não vai da sua cabeça. Corre atrás de quem sabe, né? De quem já sofreu, quem já errou, já tentou de várias formas diferentes, né? O conhecimento ele está aí. E isso facilita muito a vida na hora de empreender, na hora de fazer sua empresa, na hora de encontrar seu propósito, seu jeito, né? Tudo isso que a gente falou aqui hoje é um exemplo disso, né, Thiago? A gente está passando a nossa experiência e essa experiência, com certeza, eu tenho certeza, vai inspirar e ajudar algumas pessoas que estão ouvindo isso aqui. É isso aí, pessoal. Muito então, bom, maravilhoso. Obrigado, Juan. Então, Nada. pessoal, Eu que agradeço. Fica aí o convite, né? Se você quiser saber mais sobre a K2Go, se você está entrando aí agora e perdeu o resto da nossa live, infelizmente não fica salva no Instagram, mas você vai poder encontrar essa live lá no nosso YouTube ou ouvir no formato de podcast a partir de sexta-feira ao meio-dia, nas principais plataformas de podcast ou no aplicativo próprio da K2Go. É só entrar lá no Google Play e baixar K2Go, um aplicativo gratuito com podcast, com os nossos cursos gratuitos, a nossa comunidade, com tudo. Então, junte-se aos bons. Muito obrigado, pessoal, e até a próxima. Um abraço. Valeu, até a próxima. Valeu, abraço.